Olá, meu nome é Carmen, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Nessa semana, iremos refletir sobre um tema bastante complexo e desafiador, que é a questão do suicídio. Essa palavra até causa um desconforto para falar e até para ouvir, mas precisamos quebrar essa crença limitante, precisamos ter uma mente aberta quanto a isso. É um assunto complexo que precisa ser falado, discutido, conversado com muita cautela e com muito respeito. Antigamente, não sei se ainda hoje em dia, talvez de uma forma velada, as nossas gerações passadas, nossos avós, enfim, contam histórias de pessoas que se suicidaram e eles falavam assim de uma forma bem brava: nossa, mas a pessoa tinha tudo, como é que tirou a própria vida? Aí passava a não falar mais com a família, achava que ia influenciar, enfim. Mas precisamos falar sim, censurar não, conversar sim, julgar não, falar com jeito. Temos aí diversas fontes que podemos pedir ajuda nesse sentido. Existem diversas fontes de pensamento, correntes de pensamento que falam desse assunto e são muito úteis. Questões da filosofia, terapêutica, área médica, importantíssima. Religiões falam e abordam dentro do que acreditam. Mas hoje nós vamos dar essa reflexão inicial dentro da esfera espírita, trazida por Allan Kardec. E mesmo não sendo espírita, a gente sabe que é muito difícil, acreditamos, que alguém de alguma religião vai aconselhar alguém: olha, é melhor você tirar a sua própria vida. É muito difícil isso. Então, temos aí essa comunhão de pensamento, como essa prática pode nos trazer consequências. Dentro da esfera espírita, nós acreditamos que a vida não se encerra ali no túmulo. Ou melhor, como é conhecido popularmente, a vida continua. O que morre é a carne, o nosso corpo físico. A vida como espírito continua e retorna à Terra com outra vestimenta, que é o que chamamos dentro da doutrina espírita de reencarnação. Não vamos aqui adentrar em reencarnação, porque também é um tema complexo, com certeza vai ser objeto de outra semana de reflexão. Então, a vida espiritual, a carne morre, depois o espírito reencarna com outra vestimenta, com outro corpo físico, dando um sentido para essa vida espiritual. Então, uma coisa é a vida como espírito, que é eterno. Outra coisa é o sentido que a gente dá nessa vida. Esses sentidos são as nossas reencarnações. E o que é esse sentido? O nosso comportamento, o que a gente pensa, o que a gente quer, os nossos objetivos, as nossas crenças, as nossas ações, as nossas escolhas, nosso planejamento aqui na Terra, o sentido que a gente dá na vida aqui. Só que antes do sentido que nós damos para a nossa vida aqui, tem um sentido espiritual. Foi feito um planejamento, a doutrina espírita esclarece isso, espiritual, de tempo que a gente ia de repente ficar na Terra, tendências, e cada um, como é um espírito individual, tem o seu planejamento. Quando nós
Dependendo do sentido que nós damos à nossa vida, interrompemos esse fluxo, porque quando nós reencarnamos, desculpa, com um fluxo de energia também, que vai ter a validade até o dia que partirmos. Esse fluxo é interrompido e podemos ter várias consequências diversas. E isso acaba ferindo a lei da natureza, a lei divina. Alguém pode dizer, então, se for falarmos de lei, temos a lei do livre-arbítrio? Temos. Assim como temos a lei da ação e reação. Se nós temos algo que pode nos ajudar a refletir sobre esse assunto, a tentar entender essa questão do suicida, dentre as várias frentes de raciocínio e ajuda, por que nós não podemos, de repente, dentro do Espiritismo, tentar encontrar ali algumas respostas, algumas explicações? Vamos ter também a mente aberta para enxergar isso. O que acontece com o suicida quando ele vai para outra vida, né? No sentido assim, ele tira a vida terrena dele aqui, ele como espírito, ele vai despertar em algum lugar. Nós temos relatos na própria codificação de Kardec, em livros psicografados por pessoas sérias, que trazem o que acontece do outro lado. Muitas vezes o espírito observa que ainda está vivo. Ele sente toda a carga emocional ainda com ele. E às vezes ele desperta do outro lado pior do que ele estava na Terra. E ele começa a ver que foi uma vítima da sua própria precipitação. Temos vários relatos do que acontece espiritualmente. Temos um livro muito bom da Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Céu e Inferno, um dos livros trazido por Kardec, tem um capítulo ali específico que fala histórias de suicidas, do que aconteceu quando eles despertaram no mundo astral. O Nosso Lar, que é mais conhecido que a história de André Luiz, tem um livro que não é tão espírita, mas é feito por uma pessoa que é uma estudiosa da área espírita, o jornalista André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. Tem um capítulo ali específico que ele traz ali bem detalhado a visão espírita dentro do suicídio. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base do tema dessa semana, no capítulo 5, itens 14 a 17, também fala um pouco. Então, a doutrina espírita nos traz uma gama de estudo que nós podemos fazer para tentar entender essa questão do suicídio. Qual seria, então, uma das prevenções? A melhor prevenção é a informação. A melhor prevenção é a comunicação, é a conversa, é o cuidado. E falando de informação, incluindo tudo que é da área médica, que tem que ser tratada junto, a doutrina espírita vem dar informação que vai permitir com que a pessoa enxergue e entenda que a vida dela é eterna e que se interromper esse fluxo pode ter consequências diversas. É lógico que um suicida, ele vai ser tratado com carinho do outro lado, vai, mas até que ele se adapte à nova situação, até que ele desperte e entenda
pode demandar tempo e atrasar todo o planejamento dele. O próprio André Luiz, no nosso lar, se eu não me engano, ele demorou 8 anos, falando 8 anos a nível da Terra, para ele despertar do que tinha acontecido com ele. Então, dentro do Espiritismo, nós temos informações que vão nos ajudar a evitar essa prática, vão nos esclarecer. Com acesso à informação de outras áreas, incluindo dentro de uma visão espírita, vai se aumentando a fé da pessoa, a coragem para tentar resolver os desafios, principalmente a níveis emocionais. Então, são ferramentas dentro do Espiritismo que aumenta essa capacidade da pessoa para que ela evite cometer esse ato. Temos também o nosso maravilhoso CVV, que é o culto. A pessoa pode ligar. Então, o próprio Centro Espírita também tem convênios com associações médicas espíritas para auxiliar. Aqui o nosso Centro João de Camargo também orienta quanto a isso. Então, todas essas práticas reunidas, esse estudo, esse esforço pode ajudar a pessoa com a informação a aumentar a sua capacidade de entendimento para evitar que ela cometa esse ato. Então, famílias, não é uma situação tão fácil lidar com esse assunto dentro de uma família, mas nós temos aí várias linhas de ajuda que podem ser dadas à pessoa que deseja ajuda realmente para o seu parente ou até para si mesmo. Vamos procurar nos prevenir, vamos procurar nos informar para que a gente possa auxiliar aqueles que precisam, sim, com muito amor e com muito cuidado, desse esclarecimento. E se o Espiritismo traz alguma informação que possa ajudar, por que não? Vamos refletir sobre isso com as nossas casas, com os nossos lares, com os nossos amigos, não tendo vergonha de falar disso e nem pedir ajuda. Que a paz de Jesus esteja em nosso coração.